2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Peço a todos que fiquem de pé, por favor. As crianças também. Falei criança, Noé se levantou. Amém? Peço às crianças para ficarem de pé também, em reverência, não a mim, pois eu nada sou, mas a palavra de Deus. Amém. Todos encontraram? Amém. E diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Creio que no Senhor vosso Deus estarei. Você não tem Bíblia aí não, gente? Como é que está escrito aí? Creio que no Senhor vosso Deus estarei. Estarei o quê? Seguros. Creio que nos seus profetas e prospere. Meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, fale aos nossos corações nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor venha, ó Deus, me usar nessa noite para ministrar a sua palavra e ao seu povo, para que possa ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar, amados. Agora você pode dar uma glória a Deus bem alto. Glória a Deus. E aplaudir o Senhor bem forte em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o versículo 1 agora. Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Quando nós lemos esse versículo, parece ser um versículo, amado, meio insignificante, mas ele é de suma importância para a compreensão da pregação. Quero dizer ao pastor Márcio que eu me sinto honrado de estar aqui, sendo convidado por ele para estar ministrando a palavra. Mas o pastor Márcio, que é um amigo que eu tenho aqui na cidade de Santa Inês, que eu tenho bastante estima, desejo que Deus esteja abençoando a vida dele, assim como sua família e todo o seu ministério. Deus abençoe o missionário Cláudio, em nome de Jesus Cristo, e todos os demais irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? A missionária Luziane, esposa do pastor Jobson, a missionária Nadir, também a missionária Alice, a todos presentes, em nome de Senhor Jesus. Aqui nós estamos vendo nesse versículo, amado, que fala sobre os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, que vieram a peleja contra Josafá. Moabitas, amonitas, amados, como aqui estão escritos, eles são tudo parentes do povo de Israel. Os moabitas e os amonitas são descendentes de Esaú e de Ló. E chegou um momento em que eles se levantaram para lutar contra Jacó, contra o povo de Israel, que é descendente de quem? De Jacó. O que a Bíblia nos mostra é que às vezes nós podemos lutar contra os nossos inimigos e vencer. O maior inimigo que nós temos é o diabo. E o pior, amado, que ele sendo o maior inimigo, ele é o mais fácil de nós derrotarmos. Mas quando o inimigo vem de nossa casa, não, meu irmão. Quando o inimigo se levanta dentro do nosso lar, é muito difícil nós derrotarmos ele. Por quê? Porque o diabo, amado, ele já é derrotado. Já está escrito que ele vai para o inferno e para o lago de fogo. Ele já está derrotado. E em
Apocalipse 13, versículo 6 e 7 diz que o Senhor, nós já o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Então não tem mais vitória para Satanás. Ele só se levanta para cair na vida do crente que tem comunhão com Deus. O diabo só vence na vida da pessoa que não tem comunhão, que não tem intimidade com Deus. Mas quem tem intimidade, ele não vence. Mas quando a nossa família, um exemplo, quando nós somos perseguidos pelos nossos familiares, amados, é muito difícil de nós vencermos. Porque são pessoas da nossa casa que a gente ama, que a gente gosta, e às vezes nós protelamos em tomar uma atitude, uma ação. E com isso nós vamos dando corda, vamos dando ousadia para que os levantes aconteçam. E por isso, amado, a Bíblia fala que esse povo aqui se levantou contra o povo de Israel. E quando se levantou, amado, era um povo muito poderoso, um povo muito forte, uma nação tremenda. E a história vai dizendo: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e esses que já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Amados, quando a Bíblia fala que se levanta contra eles uma grande multidão, a Josafá, que era o rei naquele momento, naquele período, e vem sobre ele esse aviso, essa multidão, amado, trazendo para os dias atuais, nós não conseguimos enxergar os nossos inimigos, mas nós temos certeza que nosso Deus está conosco. Quando Deus está conosco e nós somos servos de Deus verdadeiros, fiéis a Deus, tementes a Deus de verdade, não se levanta contra nós um demônio para nos derrubar, não. Só se levanta de legião para frente. Só se levanta, amado, legião, principado, potestade, dominadores para frente. E quando essa multidão de demônios se levanta, essa multidão de demônios, ela está trazendo para os dias atuais, envolvida no que aconteceu agora em Teófilo Otoni, onde teve um acidente e 41 pessoas morreram. Essa multidão de demônios, eles não se levantam para matar uma pessoa, ela só mata de 10, 20 para frente, entendeu? Então, quando esse mal se levanta contra o povo de Deus, amado, é para trazer uma derrota grande, se nós não estivermos debaixo do temor do Senhor. Eu sempre falo, já falei anos atrás várias vezes, que mulher de oração, amado, e homem de oração, o joelho deles é diferente, entendeu? Uma pessoa de oração, se ela for branca, o seu joelho tem a cor diferente, entendeu? Uma pessoa de oração, no seu joelho não nasce cabelo, entendeu? Uma pessoa de oração, amado, o joelho é diferente. E o que menos nós vemos hoje são pessoas de orações. São pessoas que não gastam, não é gastar, não ganha tempo de joelho, não oram, entendeu? Então, quando esses espíritos, essa multidão se levanta contra ela, é só derrota na vida dela, é só fracasso, entendeu? Porque o diabo, ele sabe justamente onde está a sua fraqueza. Se estiver no seu filho, ele vai fazer de tudo para tocar nele. Se estiver na sua esposa, ele vai fazer de tudo para tocar nela. Se estiver em alguma coisa na vida financeira, ele vai fazer de tudo para trancar, para ver você se desestabilizar.
Se estiver no seu marido, ele vai tocar nele, só para ver você cair em angústia, em depressão, se sentir um fracassado, derrotado e parar de buscar a Deus. É sempre assim. Tem uma pregação que eu irei fazer ainda na igreja, e a pregação o tema não é o tema, não, vou falar sobre quando você coloca, um exemplo, fica aqui, meu querido. Quando você coloca alguém na sua vida com maldição, um exemplo, esse rapaz aqui é meu filho, um exemplo, viu, que eu não tenho um filho grande não, tenho só uma filha, né? Tem esse aqui, não é meu filho não, é só um exemplo. E eu fico dizendo assim, eu não vou pregar porque é por causa do meu filho. Eu não vou fazer a obra porque tem o meu filho que eu tenho que dar atenção, tenho que cuidar, eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu não vou fazer isso não porque eu sempre coloco a desculpa onde? Eu estou amaldiçoando ele. Eu estou dizendo que o diabo na minha vida é ele. E Deus vai fazer uma coisa: ou ele vai se converter, ou ele vai morrer. Porque se Deus tem um chamado comigo para fazer a obra dele, Deus não vai deixar meu filho atrapalhar, não. Não vai mesmo. E tem muita gente assim. O meu marido, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu filho. E tem crente com parentes e familiares morrendo, porque ele a vida inteira foi colocando essa desculpa esfarrapada. Eu não faço por causa do meu filho, eu não faço por causa da minha filha, eu não faço por causa do meu marido, eu não faço. Quando você é uma pessoa de oração, você não vai deixar de buscar a Deus por causa de ninguém. De ninguém. E tem gente que fica nessa história. Ou Deus vai tirar ele de mim, afastá-lo de mim, filho, ou Deus vai fazer ele se converter, ou vai levá-lo, porque eu estou amaldiçoando ele, dizendo que não busco a Deus, não faço a obra de Deus por causa dele. Muito grato, querido, né? Então diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Na minha Bíblia aqui está falando de Josafá, só que Josafá não é uma pessoa qualquer. Josafá, ele é um rei, não é? E ele, ao saber que seus inimigos tinham se levantado, ele apregoou o jejum. E hoje nós podemos pensar assim: olha, eu vou jejuar que Deus vai me dar vitória. Amado, se eu jejuar, Deus vai dar a mim a vitória. Mas se eu jejuar e você não jejuar, você não vai ter vitória, não. Se eu oro, pastor, ore por mim, certo, eu vou orar, mas o que Deus está querendo é que você ore, porque você não é muda, você não é surda, você pode muito bem fazer a sua oração. Essa história de ficar pedindo oração, mas nós temos que orar pelos outros. Sim, temos que orar pelos outros, mas a peleja é sua, não é minha. Na hora de comer, você não manda eu comer por você, não é? Na hora do bem bom, você não me chama para poder fazer a sua parte. Agora, na hora de orar, você quer que eu ore? Não, vá fazer a sua oração, dobre o seu joelho, faça a sua parte. A peleja é sua, a comunhão é sua, a luta é sua, entendeu? Se eu oro, Deus vai dar a vitória, mas vai dar a vitória a mim. Eu posso ajudar, interceder por você, para que você, como estava Moisés lá lutando e precisou de o povo lutando, Moisés segurando a bandeira, precisou de pessoas que levantassem o braço dele, mas Moisés não parou de segurar a bandeira, não. Aqui Josafá mandou um povo, ele foi jejuar e todo o povo. Não adianta apenas o pastor jejuar e você não jejuar, não.
Não adianta apenas eu clamar a Deus e você não clamar. Vamos de pastor, porque ele levanta de madrugada para orar. Vou dizer aqui um segredo para vocês que está escrito lá no livro de Oséias. A oração de madrugada é para quem está angustiado, amado. É para pessoas que não estão conseguindo dormir. Se eu estou bem com Deus, eu vou dormir a noite toda. Mas eu vou levantar de madrugada para orar. É um propósito seu. Deus não está te obrigando você a fazer isso. É você que quer. É outra coisa. Porque Deus ouve quem ora de madrugada, quem ora de manhã, quem ora de tarde, quem ora qualquer hora. Não tem horário para você clamar a Deus e Deus não te ouvir. Mas está escrito que aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Está escrito, mas ali quem está falando é sabedoria, não é Deus. Apesar que sabedoria vem de Deus. Ali o que a Bíblia está dizendo é que aqueles que buscam a sabedoria de madrugada encontrarão. O que quer dizer isso? É que você que não lê Bíblia, não conhece a palavra e fica dando uma desculpa: eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. A Bíblia está dizendo: se você me buscar de madrugada, se você se levantar de madrugada para ler a minha palavra, você vai me achar. Você não busca, você não tem tempo porque você não quer. Porque você não quer. Então tem gente que ela fica se escorando no outro, né? E eu ia falar que Josafá, o rei, determinou, apregoou, ele disse: todo mundo vai jejuar. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Está vendo que nessa história aqui há uma separação do povo de Judá e o povo de Israel. O povo de Judá é um e o povo de Jerusalém é outro. O povo de Judá, eles viviam no centro, né, em Jerusalém, onde tinha, não era a primeira tribo de Israel, de Jacó. A primeira tribo de Jacó, de Israel, era Ruben, os Rubenitas. Mas Judá, por ter mais temor a Deus, foi uma tribo que se destacou. É por isso que dessa tribo vem Davi, dessa tribo vem o Senhor Jesus, né? Vem dessa tribo de Judá. E aqui está dizendo: e pôs-se Josafá em pé na congregação, né, onde nós estamos, congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, né, ali no templo. Esse rei aqui, amado, ele tinha um temor de Deus. É diferente de muitos outros reis. Não é que ele era a voz de Deus, não. Ele não era. Ele estava passando por um momento de angústia, estava sofrendo, estava sem dormir, porque uma multidão se levantou contra ele. Então ele foi até o templo. Lá no templo ele pediu a palavra e falou com o povo: olha, todos nós iremos jejuar. E ele começou a orar e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele está aqui simplesmente reconhecendo que a grandeza, a majestade de Deus. Deus é grande e é poderoso. E diz: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão? A semente de Abraão, teu amigo para sempre. Ele está contando a história da lei, né? O Pentateuco, o que o Senhor fez com Abraão, o que o Senhor fez através de Moisés. E ele está dizendo aqui: e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo:
se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Olha que nós estamos falando sobre angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Às vezes a angústia, amado, que vem sobre você, as lutas que vêm sobre você, é para ver se você volta a buscar a Deus, é para ver se você volta a se humilhar perante o Senhor, é para ver se você volta, né, ao primeiro amor. Pois crente, quando vem uma luta e ele não ora, ele não busca a Deus, não jejua, não lê a Bíblia, ele está desviado já está desviado, amado. Pois nas angústias do cristão, aí que ele tem mais que ter comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, né? Aqui fala lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4, 19, sobre essa história. Quando o povo de Israel estava vindo de lá do Egito até chegar a Canaã, eles tinham que passar pela terra dos Moabitas, que eram parentes deles, mas os Moabitas não deixaram. Aí o povo de Israel teve que dar uma volta. É a mesma coisa se você tivesse que ir para Cravolândia ou ir para Três Braços. Qual é o caminho mais perto? Cravolândia, Três Braços, não é assim? Mas se Cravolândia não deixar, você tem que dar outra volta, que é ir por Ubaíra, né? E é muito mais longe. Assim foi o povo de Israel, tiveram que dar essa volta. E diz: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Esse povo moabita não quiseram lutar contra os cananeus que estavam lá na terra de Canaã, porque eles eram um povo forte. Mas depois que o povo de Israel invadiram Canaã, que o Senhor deu através de Josué, e possuíram aquela terra, agora vem os moabitas querendo tomar de Israel esta terra. Aí Josafá diz: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós a força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá está dizendo: nós não temos como vencer essa batalha, esta luta. Nós precisamos da sua ajuda, ó Deus, do seu socorro. Por isso nos socorre, nos ajuda, os nossos olhos estão postos em ti. Aí fala assim: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo mundo estava com medo de morrer, todo mundo estava aflito. Então os homens estavam de pé, as mulheres estavam de pé, as crianças estavam de pé, todos clamando a Deus, pedindo socorro, porque sabiam: se aquele povo invadisse Israel, invadisse aquela cidade, todos morreriam. Aí fala assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O Espírito do Senhor naquele momento veio falar com o seu povo. E o que é interessante é que no meio daquela nação, Deus resolveu falar através de uma pessoa. Deus não falou através do rei, não falou através do profeta, não falou através de um levita, porque provavelmente somente aquele levita estava em paz com Deus, estava confiando em Deus.
Nos dias atuais, tem pessoas que acham que ser pastor ou ser servo de Deus é ter dinheiro. Você só é de Deus se você tem dinheiro. Você só é servo de Deus ou de Deus se você estiver numa igreja grande e cheia. E essa é a pior hipocrisia que existe de pessoas que não conhecem a Bíblia. Jesus, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele estava sozinho. Jesus andava em meio a multidões. Mas tem uma hora que ele conversa com Nicodemos, tem uma hora que ele conversa com a mulher samaritana, e tem horas que ele chama Pedro, Tiago e João para poder andar com eles, com ele, e ele ainda assim se sente só. No Getsêmani, Jesus estava sozinho, pois chamou aqueles apóstolos para que ajudasse ele em oração, e eles não oraram, eles foram dormir, pela angústia que estava por vir. E às vezes, amados, você precisa entender que quem gosta de andar com multidão são pessoas fracas também. Pois há dias e momentos em que a minha esposa está dormindo, minha filha está dormindo, e apenas eu estou lendo a Bíblia e somente eu estou orando. E Deus dá vitória a mim e a minha família, porque na minha casa, amado, Deus me levantou como luz. E tem dias que a luz em mim está igual um farol. Por mais que a minha família ou a minha filha e minha esposa não orem comigo, não leia a Bíblia igualmente eu oro, eu faço isso por eles, por elas. Oh, glória, aleluia. Então, se Deus levantou você, você precisa saber se você é luz ou se você é trevas. Porque, pastor, eu queria que meu marido estivesse comigo na igreja. Não, como eu falei, estou na referência do rapaz ali, não amaldiçoe o seu marido. Eu quero orar com a minha esposa. Não, meu irmão, eu oro às vezes, dobro o joelho na cama, minha esposa está dormindo, eu estou ali de joelho dobrado orando. Eu não acordo ela para orar comigo, não. A minha oração, amado, faz efeito na vida dela, como diz lá em Efésios, que assim como Cristo santifica a igreja, o marido santifica a sua esposa. Aleluia, glória a Deus. Assim como diz em 1 Coríntios também, que a mulher santa santifica seu marido, o marido santo santifica a sua esposa, amado. Entendeu? Então aqui Deus escolheu uma pessoa para falar através dela e diz: e Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A situação é que você vai tentar resolver com seu filho, você vai conversar, falar, explicar, chamar atenção, mas você já fez isso várias vezes, vai querer fazer isso com seu marido, vai querer fazer isso com a sua esposa, só que não tem jeito mais. Então ore, clame a Deus, peça a Deus a resposta. Glória a Deus. Ontem mesmo eu chamei minha esposa pela manhã, foi anteontem, falei: poxa filha, está passando por um momento difícil, complicado, uma situação difícil. Eu lembro que disse para ela assim: não, olha, mas eu te amo, independente de qualquer coisa, eu te amo. Ela disse: eu sei. Anteontem, quando foi ontem de manhã, eu acordei cedo, fui para a sala, peguei a Bíblia, fui ler, e eu li a Bíblia.
Quando eu terminei de ler, eu fui olhar o celular e a resposta tinha chegado. Eu tinha orado, falado com minha esposa, levantei cedo e dobrei o joelho assim rapidinho, orei, fui para a sala, comecei a ler. Depois que eu li, eu olhei o celular e a resposta estava ali. Então, quando chegou a noite, depois do culto, eu peguei o celular e mostrei para ela. Ela disse: como foi isso aí? Quem foi que fez isso aí por você? Eu disse: foi Deus. Ela disse: amém. Porque, amado, o que falta em nós, às vezes, na maioria das vezes, para nós sermos abençoados, é que muitas das vezes nós estamos achando que o homem que vai nos abençoar, o homem que vai fazer isso por nós, o homem que... Não, amado, quem vai fazer é Deus. O Salvador é Jesus, o provedor é Deus, né? Aí o versículo 15 fala: não tem mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Você não tem que ficar brigando com ninguém. Aleluia! Glória a Deus! A maioria das vezes a nossa derrota está todas as vezes que eu vou brigar com ele, pensando que ele é seco, é fraco, é menor que eu, sou eu que perco. Porque por mais que eu brigue com ele, eu posso até ganhar na mão, mas, amado, ele vai me vencer, porque ele conseguiu tirar a minha espiritualidade, a minha comunhão, a minha intimidade com Deus. Eu posso até agredi-lo, e ele pode ficar chateado, mas eu que fui o derrotado, porque a comunhão minha com Deus foi quebrada, porque eu lutei contra uma pessoa, eu lutei contra a minha esposa, eu lutei contra a minha filha, eu lutei contra alguém que me perturbou, que me machucou, que falou mal de mim. E a Bíblia está dizendo: a peleja não é sua, não tereis de pelejar, apenas ore, parai e está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não é você, amado, que tem que lutar contra ninguém, não. Seu inimigo não é carne e nem sangue. E nós estamos perdendo as batalhas, porque somos crentes derrotados, fracassados. Somos cristãos que não temos os joelhos diferentes, não oramos, não temos fé. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e a oração, amado, interessante é essa oração. O livro de Daniel fala que houve momentos que Daniel teve uma visão, não só uma vez, e a visão que veio sobre Daniel era tão poderosa que ele caiu por terra. Mas esse cair por terra não é o cair que muitos caem hoje, fica se debatendo, deitado. Não, amado, quando fala cair por terra, significa que ele caiu de joelho. Ele fala que caiu, né, de joelho e com a cara no chão. Tem crente precisando botar a cara. Glória a Deus! Pastor, nós não temos cara, nós temos rosto. Mas tem gente que tem cara mesmo. Tem gente que não sabe o que é isso, amado. Botar o rosto no chão, orar a Deus, se humilhando. Tem gente que só ora na igreja e só ora às vezes a oração do fariseu e do publicano, se colocando acima dos outros. E a Bíblia fala que Josafá era rei, gente. Ele diz assim: se prostrou com o rosto em terra.
E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, amado. E tem gente hoje que não sabe o que é isso, não sabe o que é dobrar um joelho, não sabe o que é colocar o rosto no chão, não sabe o que é se humilhar perante o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas para louvar o Senhor Deus de Israel, e com voz muito alta. E às vezes tem gente que, amados, para louvar a Deus, né, aquele fracasso, aquele medo, aquela, né, timidez. Aí fala: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Aí saindo eles, pôs-se em pé o rei Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. A minha segurança é Deus, minha fortaleza é o Senhor. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, não se abale perante as lutas, não se abale perante as dificuldades, não é? E diz assim: crede nos seus profetas e prosperareis. O que é prosperar para mim? Prosperar é ser feliz. Prosperar não tem nada a ver com ser rico, não, amados. Prosperidade é ter saúde, é ter alegria, seja no pouco ou seja no muito. Não se empolgue com prosperidade achando que é ter dinheiro, porque aqui em Santa Inês não tem ninguém que tenha o dom da prosperidade. Ninguém. As pessoas que têm o dom da prosperidade, amado, onde ela toque, aquilo ali enriquece. O que nós vemos em Santa Inês aqui são as pessoas querer aplicar a teologia da prosperidade, que é tirar dinheiro do povo da igreja, mas não tem nada a ver com prosperidade vinda de Deus. Quando eu tenho prosperidade vinda de Deus, eu não preciso explorar ninguém, e nem tampouco a igreja. É Deus que abre as portas e as bênçãos chegam. Não é? E hoje aqui em Santa Inês, o fato de você ter uma casa, ter um carro, ter isso ou aquilo, não significa que você tenha o dom da prosperidade, pois o dom da prosperidade é algo muito grande, não é? Você pode falar de Salomão, você pode falar de Abraão, pode falar de Isaac, né, de Jacó, desses grandes homens, de Davi na Bíblia. Mas aqui em Santa Inês, os cristãos, pastores, eles são sustentados por Deus com aquilo que Deus dá gradativamente. Talvez eu não tenha grandes coisas no momento, por um caso, provavelmente eu não mereça. Segundo, isso não significa que eu não sou de Deus. E terceiro, amado, para nós termos uma ideia muito clara, como diz lá em Oséias capítulo 10, versículo 1, a Bíblia fala que Deus diz a Oséias: quanto mais eu dei ouro e prata para esse povo, mais eles se afastaram de mim. Tem gente que quanto mais prospera, ao invés de se aproximar de Deus, a pessoa se afasta. E lá o Senhor fala a Oséias: quanto mais ouro e prata eu dei, mais altares eles levantaram e adoraram a Baal, a outros deuses. Então, amados, às vezes eu tenho de Deus aquilo que Deus quer que eu tenha, para que eu me aproxime mais dele. Aleluia. E não se afaste. Glória a Deus. Pois tem gente que quando começa a crescer, ao invés de mais se aproximar de Deus, mais se torna herege, mais abandona o Senhor.
Então a história fala que o povo de Israel não precisou lutar. Deus fez com que os amonitas, os moabitas, os edomitas brigassem entre eles, matassem-se uns aos outros, aquela multidão morresse entre eles. O povo só apenas louvou ao Senhor, e ficaram os despojos, aquelas riquezas perante o povo que morreram, e o povo de Israel demorou 3 dias catando os despojos, as bênçãos que sobraram. Então, amados, eu vou dizer uma coisa para você: cuidado, você que só pensa em você e luta somente pelo que é material, pois no final das contas você pode dar tudo isso para as mãos daquele que serve ao Senhor. E nesse momento eu quero agradecer pela minha oportunidade, e que Deus possa abençoar a sua vida, Pastor Márcio, sua família e esta igreja poderosamente. Amém? Amém, irmãos? Quem tomou posse? Louvado seja Deus. Fique de pé, vamos agradecer por mais um dia, por mais uma noite, e pela palavra que o Senhor falou conosco. Coloque sua mão no seu coração, irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, nosso Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, pelo Senhor ter falado fortemente aos nossos corações. Muito obrigado pela vida do teu servo, qual o Senhor trouxe aqui esta noite. Continue o abençoando, continue, meu Pai, usando conforme o teu querer. Meu Pai amado, meu Pai querido, nesta noite nós te apresentamos, meu Pai, as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que esta palavra fique, meu Pai, plantada em nossos corações. Nos ensina, nos ajuda, nos sustenta, para que nós permanecemos na tua presença. Nós te agradecemos. Dás uma noite de paz, um sono reparador, um sono do justo, e que as mãos do Senhor venham estar sempre conosco, não só agora, mas para todos sempre. Aqueles que crerem, digam amém. Faça-se com tuas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. E aqueles que creem, digam amém. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e deseja a ele uma noite de paz.